Olá, bem-aventurados! Chegou o momento da gente fazer a nossa consagração, tá? Amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer a nossa consagração. Entregar, consagrar, ofertar a Deus os nossos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas palavras. Colocar no altar do Senhor o nosso coração. Ofertar a Ele a nossa vida. Colocar na mão dEle, daquele que tem tanto querer quanto realizar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Hoje eu tenho uma palavra para você que acha que é bonzinho. Para você que fala, eu sou uma pessoa boa, tá? Tenho uma palavra para você de Deus. Eu queria ler com você Provérbios 10. Vai dizer assim, ó. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Então, essa palavra é para você que acha que assim, né, que um dia vivia assim, ou que você ainda vive, né? Porque eu vivia assim, achando que a vida sempre foi injusta comigo, sempre fui injustiçado, né? As pessoas sempre me perseguindo, sempre com os olhos voltados muito para mim, esperando só o momento de eu escorregar. Parece que elas têm prazer nisso, tá, gente? Parece que elas têm prazer em me ver caindo. Não sei por quê. Porque eu nem noto que elas existem. A existência delas para mim, assim, eu tô focado em outras coisas, eu tô focado nas coisas do alto, nas coisas de Deus, em cumprir os mandamentos do Senhor, em fazer a vontade de Deus, em cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu tô mais direcionado a esse propósito. Então não tô preocupado com o que o outro tá fazendo muito ali, entendeu? Eu me preocupo em levar a palavra e compartilhar a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi, que eu aplico na minha vida. Quer viver uma vida honesta, quer viver uma vida direita, sem mentir, sem trair, sem roubar, cumprindo os mandamentos que Jesus deixou. Às vezes a gente erra em um ou outro aqui porque nós somos falhos, mas eu procuro me policiar e quando sou chamado a atenção procuro ficar atento para que eu não cometa aquele erro novamente. Mas somos suscetíveis a erros, né? E talvez você fique pensando, a vida é muito injusta e eu passo por isso, e eu passo por aquilo. Eu ficava muito com isso no meu discurso, né? Discurso vitimista que os outros falam. Você se faz de vítima. Uma vítima. E no meu conceito, realmente fui uma vítima da sociedade. Mas o que eu vou fazer quanto a isso? Eu vou ficar me vitimizando a vida toda? Ou eu vou levantar, sacudir a poeira e ir atrás dos meus objetivos? Levantar, me erguer, correr atrás. Mas aqui, olha, tem uma palavra, achei muito interessante esses 3 versículos, né? Que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo traz tristeza para a sua mãe. E isso é um fato que acontece na vida, né? O filho que tem sabedoria, ele traz muita alegria para sua família, que ouve o conselho dos pais, né? Eu gostaria de ter ouvido muito o conselho do meu pai e da minha mãe há 20 anos atrás, né? Mas eu não era maduro o suficiente para isso, então talvez tenha trago um pouco de tristeza para eles, né? Hoje eu acho que eles estão andando um pouquinho bem, acho que eles estão bem alegres ultimamente, mas a gente acaba passando por isso na vida. Eu não tinha lido esse provérbio naquela época, se eu tivesse lido talvez não teria ouvido os conselhos dos meus pais, mas nada melhor do que o tempo e o amadurecimento para a gente reconhecer aonde a gente errou e se policiar para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Eu tenho isso como filosofia na minha vida. Quando alguém me chama atenção no trabalho, ou quando alguém me chama atenção numa roda de amigos, ou até mesmo na minha família, eu fico com aquilo na cabeça e eu fico me policiando para que eu não cometa aquele erro que as pessoas pontuaram na minha vida. Porque a gente, como eu já disse aqui, a gente é suscetível a errar, tá, gente? A gente comete realmente falhas. Mas que as pessoas não conseguem analisar, o que Deus analisa é a intenção que você comete aquele erro. Você cometeu aquele erro intencionalmente, de propósito, com maldade e perversidade? Ou foi um erro inocente? Que às vezes a gente comete um erro inocentemente sem perceber. Mas, enfim. E aqui no 2 vai dizer, aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Uma
A pessoa honesta, querido, ela tem a garantia da vida, tá vendo? Dos perigos da vida, tudo que você consegue com honestidade, com o fruto do seu trabalho. Quando eu morava com os meus pais, eu tinha tudo, né, na casa dos meus pais. Tudo que um filho poderia querer e ter, eu tinha. Ali na casa dos meus pais. Mas eu fui aprender mesmo a dar valor quando eu fui trabalhar para conquistar as minhas coisas, né? Não que o que meu pai me dava era uma coisa desonesta, não. Ele me dava porque ele tinha condições para isso. Deus abençoou a vida dele, né? Eu tinha muito conforto lá, mas eu só fui dar valor nessas minhas coisas, porque as coisas que eu ganhava não davam muito valor. Quando eu fui trabalhar, ganhar o meu dinheiro, né, ter que ralar, ter que levantar cedo, igual eu levantei hoje, para poder trabalhar, né? Aí fui dar valor, dinheiro honesto, dinheiro ganhado com suor, com trabalho, com trabalho honesto, tá, gente? Ganhando aquilo que você se propôs a fazer, sem pegar nada do outro, né? Isso traz muito prazer, traz muita satisfação pra gente no dia a dia. Eu nunca imaginei que você trabalhar e receber o seu salário, você ia ficar tão feliz, ia ser tão gratificante quando você pode ir numa loja comprar, você pode ir num restaurante comer e pagar com o dinheiro que você trabalhou. O dinheiro ganhado também quando você ganha, igual no caso de pai e mãe também, ele é bem-vindo, mas você não valoriza tanto, tá? Você valoriza quando você vai correr atrás ali. E aqui fala que os desonestos, né, os desonestos não servem de nada. Você não serve de nada. Não tem prazer naquilo que é desonesto. O dinheiro que vem fácil, ele vai fácil, tá, gente? Ele vai fácil, ele desce pelo ralo, né? É uma coisa aí da vida, que a gente vê as pessoas que são desonestas muito ricas, né? Ficam muito ricas desonestamente, ó, depois o dinheiro vai todo indo pelo ralo. É um dinheiro que não traz felicidade, porque não foi ganhado honestamente. Muitas vidas tiveram que pagar o preço, né? Ou estão pagando o preço até hoje para que a pessoa tivesse aquela condição na vida. Então, aqui o provérbio de Salomão nos alerta que é melhor ganhar com honestidade, que te dá prazer, né, gente? Te dá alegria e satisfação. E aqui, no versículo 3, pra gente finalizar, vai dizer: o Senhor não deixa que os bons passem fome, mas impedem os maus de conseguirem o que querem. Esse versículo, gente, é o que eu sempre falei aqui, que em todo o meu período de tribulação, por tudo que eu passei na vida, Deus nunca me desamparou. Ele nunca deixou que eu mendigasse o pão, mesmo numa das maiores tribulações, porque eu não vou falar aqui, porque eu já me libertei disso, já tem muito vídeo falando lá do ano passado. Então, nunca tive necessidade de nada. E dou graças ao meu Deus por isso, graças a Deus, porque tá aqui na Bíblia, né? Eu não tinha lido esse versículo, eu fui ler hoje, hoje que eu abri a Bíblia aqui e eu li, né? O Senhor não deixa que os bons passem fome. Os seus inimigos podem querer, eles podem querer te ver envergonhado, podem querer você mendigando pão, mas aqui fala que os bons, o Senhor cuida deles, o Senhor os alimenta. Pessoas más vão ter, gente, sempre no nosso caminho. Pessoas querendo a nossa derrota vão ter. Pessoas que sentam do seu lado no seu trabalho. Pessoas que te dão um bom dia no seu trabalho, sabe? Às vezes a gente acha que não está sendo notado no trabalho e as pessoas estão com os olhos na gente o tempo todo. Estão vendo tudo que você faz, escutando tudo que você diz e só esperando para te derrubar. E isso também na roda de amigos, isso também entre parentes, sempre vamos ter essas pessoas do nosso lado. Por isso que nós temos que andar vigilantes a isso, sabe? Saber o que falamos com as pessoas, com quem falamos, o que falamos e quando falamos, né? Eu tava até lembrando de uma frase, que calada vence. Muitas vezes a gente tem que permanecer calado diante de pessoas falsas, de pessoas que têm prazer em ir lá e fazer uma fofoca do seu nome, entendeu? Então, é isso, mas fique tranquilo, se você teve uma vida honesta, uma vida direita, né? Você não vai passar fome. O Senhor não deixa, essa é a garantia que está aqui na Bíblia. Ele não deixa, o Senhor não deixa os bons passarem fome, mas impede os maus de conseguirem o que querem. As pessoas más, elas são infelizes, nada as satisfaz. Elas nunca conseguem, porque o objetivo dela, quando elas conseguem dinheiro desonestamente, é o quê? Ter a paz, ter a alegria. Elas não conseguem ter essa satisfação na vida. Mas o justo, a pessoa boa, tem. E esse vídeo é pra você. Que Deus fale através de você. Tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, um mês abençoado e um ano abençoado. Que Deus te abençoe e fique com Deus.